Silêncio. Você ouve? Não. É exatamente isso. O silêncio é a primeira linguagem dos indomáveis. É o som daqueles que aprenderam a dominar a si mesmos. Enquanto o mundo grita, cobra, cutuca, exige, eles permanecem inabaláveis. Não por fraqueza, mas por escolha. Porque entenderam um princípio que poucos compreendem de verdade. Você só vence o mundo quando para de reagir a ele. Napoleon Hill enxergou isso com clareza cirúrgica. No meio do caos da Grande Depressão, ele não escreveu para os confortáveis. Escreveu para os determinados. Para aqueles que sangravam por dentro, mas que estavam dispostos a transformar essa dor em força. Ele observou os maiores nomes da história e viu um traço comum, invisível a olhos apressados. Uma mente que não se rende ao que incomoda. Esse é o segredo que quase ninguém conta. O poder não está em controlar o mundo, está em se recusar a ser controlado por ele. E isso começa no momento em que você decide: nada me tira do meu centro. Você quer saber por que isso é tão importante? Porque cada vez que você reage a algo pequeno, um comentário, uma crítica, um olhar torto, uma mensagem visualizada e não respondida, você entrega um pedaço do seu poder, um pedaço da sua energia, um pedaço do seu futuro. E quem vive de reações nunca lidera, nunca constrói, nunca cria. Hill escreveu: aquele que domina a si mesmo é maior do que aquele que conquista uma cidade. Pense nisso. Você pode conquistar dinheiro, aplausos, seguidores, mas se ainda explode por dentro quando é desafiado, você está nas mãos do inimigo invisível, o ego. Mas existe uma habilidade, um comportamento, uma disciplina mental que muda tudo. Aprenda a agir como se nada te incomodasse. E atenção, isso não é sobre fingir, não é sobre mascarar a dor ou viver como um robô. É sobre elevar sua consciência a um nível onde nada externo tem mais poder sobre você do que sua missão, seu foco, seu propósito. Você vai ver como isso muda sua energia, sua postura, sua liderança. Pessoas começam a te respeitar sem saber exatamente por quê. O mundo sente. A frequência muda. Aqueles que não reagem se tornam imprevisíveis. E no jogo da influência, ser imprevisível é uma das armas mais poderosas. Você não está mais no jogo das emoções fáceis. Está no jogo da construção. E quem constrói não pode se distrair com cada pedra no caminho. Você já reparou como as pessoas mais influentes da história pareciam inabaláveis diante da crítica? Lincoln foi ridicularizado, Edison foi chamado de tolo, Ford foi desacreditado por banqueiros e engenheiros. Walt Disney ouviu que não tinha imaginação. Napoleon Hill foi rejeitado, sabotado, ignorado. E ainda assim, continuou. Por quê? Porque eles entenderam algo que os pequenos nunca entenderão. A energia gasta reagindo é a mesma energia que poderia estar criando. Pessoas comuns vivem na superfície, reagem a tudo. São marionetes emocionais puxadas por cordas invisíveis. A opinião alheia, o medo do julgamento, a necessidade de ser entendido. Mas os grandes mergulham fundo. Eles vivem num estado de decisão permanente. Eles escolheram não se incomodar, porque se incomodar é um luxo que não podem se dar. Hill nos ensinou que o homem que domina sua mente pode transformar qualquer derrota em vitória. E essa transformação começa quando você para de dar audiência para as distrações. Quando você deixa de ser vitrine emocional para os ataques dos outros. Quando você se torna blindado, não significa que você não sente. Significa que você não se curva. Significa que você olha para a crítica e diz: isso não é meu. Você olha para o erro e pensa: eu aprendo, não me rendo. Você ouve o julgamento e responde com o silêncio do foco. Porque no final, o que realmente te incomoda está te revelando. Mostra onde ainda há buracos no escudo. Mostra onde sua identidade ainda está presa à validação externa. Mas quanto mais você se fortalece, menos essas coisas te tocam. Quanto mais você anda com propósito, menos os ruídos te distraem. Aquele que reage, entrega o controle. Aquele que observa, governa. Isso é disciplina mental. Isso é domínio interno. E você só alcança isso com prática, com intenção, com o compromisso diário de ser maior do que a sua emoção momentânea. Quando você aprende a agir como se nada te incomodasse, não é porque você ignora o mundo, é porque você se torna maior que ele. E de repente, algo mágico acontece. O mundo começa a te seguir. As pessoas passam a confiar em você sem saber por quê. Elas te procuram nos momentos de caos, porque você se tornou o que Napoleon Hill chamaria de uma mente calma em meio à tempestade. E essa mente é raríssima, é valiosa, é magnética. Você não precisa responder a tudo, nem provar nada a ninguém. Porque o verdadeiro poder está em seguir, mesmo quando ninguém acredita. Está em manter a postura, mesmo quando tudo dentro de você quer reagir.
está em sorrir, enquanto a vida testa se você realmente está pronto para o que pediu. É nesse espaço entre a provocação e a resposta que os reis são forjados. E você pode ser um deles. Mas primeiro, precisa vencer a si mesmo. Então ouça com atenção. Não é o barulho do mundo que destrói seus sonhos. É o barulho que você deixa entrar. É o comentário que vira veneno. É a crítica que vira crença. É o olhar que você interpreta como rejeição. É o não que você transforma em fracasso. Mas a verdade, nenhum deles tem esse poder, a menos que você conceda. E é por isso que Napoleon Hill insistia. Você tem o direito de controlar seus pensamentos. Eles são a única coisa sobre a qual você tem domínio absoluto. Tudo começa aí, na escolha, no filtro, no foco. Agir como se nada te incomodasse não é arrogância, é sabedoria. É entender que cada vez que você responde a uma provocação, você valida o provocador. Cada vez que você se explica demais, você enfraquece sua presença. Cada vez que você precisa provar algo, você já perdeu. Porque o verdadeiro poder não precisa se defender. Ele só constrói. E construir exige visão, clareza, disciplina emocional. Veja os mestres da história. Gandhi foi provocado, caluniado, perseguido, mas andava em paz. Não porque era fraco, mas porque sua força era tão profunda que não precisava gritar. Ele apenas era. Um símbolo de firmeza silenciosa. Martin Luther King enfrentou o ódio com firmeza. Mandela passou décadas em uma cela sem deixar o rancor o devorar por dentro. Por quê? Porque essas figuras entenderam o que Napoleon Hill chamou de propósito definido. E quem tem um propósito claro, não tem tempo para se ofender. Você quer subir de nível? Então entenda isso. Ofensa é distração. Orgulho ferido é atraso. Reação impulsiva é desperdício de energia. Você não precisa estar presente em todas as discussões. Nem precisa vencer todas as batalhas. Às vezes, a vitória está em não dar palco para o inimigo. E o maior inimigo sempre mora dentro. É o seu velho eu tentando te puxar de volta. Aquele você que precisava provar, que se doía com facilidade, que precisava da última palavra. Mas agora você está evoluindo. Está se tornando alguém que observa antes de agir, que pensa antes de falar, que sente e ainda assim decide com sabedoria. Esse é o verdadeiro mindset do construtor. A vida vai continuar testando você. Os ruídos não vão cessar. As provocações virão disfarçadas de conselhos, comentários, julgamentos sutis. Mas você já não joga esse jogo. Você está em outro plano. Você está construindo uma mentalidade inabalável. Uma mentalidade que olha para as distrações como se fossem vento, que sopra, passa, e você permanece. Permaneça. Essa é a palavra. Quando o mundo acelerar, permaneça centrado. Quando tudo parecer desmoronar, permaneça firme. Quando te atacarem, duvidarem, subestimarem, permaneça em silêncio. Porque o silêncio de quem sabe onde está indo é mais alto que o grito de quem está perdido. Napoleon Hill não escrevia para agradar. Ele escrevia para despertar. Suas palavras não eram consolo, eram confronto. E uma das verdades mais duras que ele colocou no papel é que ninguém vai te entregar o domínio da sua mente. Você terá que conquistá-lo. Todos os dias. E isso não é algo que se ensina em escolas, nem se absorve em frases de efeito. Isso se constrói na arena, no campo de batalha invisível que existe entre o que te fere e como você responde. Você quer poder de verdade? Então pratique a calma diante da provocação. Você quer respeito verdadeiro? Então fique em silêncio enquanto os outros se afogam em palavras. Você quer magnetismo? Então mantenha sua energia limpa, impenetrável, intocável. As pessoas sentirão, elas sempre sentem, porque a postura de quem aprendeu a não reagir tem um peso, tem uma gravidade. É como um campo de força que protege, impõe e inspira ao mesmo tempo. Não é sobre frieza, é sobre foco. Não é sobre se desligar do mundo, é sobre não ser refém dele. Não é sobre se esconder das emoções, é sobre dominá-las com tanta elegância
que elas passam a trabalhar a seu favor. Veja, o mundo gira em torno do emocional. Produtos, redes sociais, notícias, tudo é desenhado para provocar reações. Mas aquele que não reage é livre. Liberdade verdadeira é não precisar responder para ser inteiro. E é aqui que você se torna raro. É aqui que você começa a se destacar, sem precisar aparecer. As pessoas notarão sua presença, não pela intensidade das suas palavras, mas pela profundidade da sua paz. Você se tornará aquele que caminha em meio ao caos sem se contaminar. Aquele que, enquanto todos estão olhando para fora, continua olhando para dentro, lapidando, refinando, afiando sua mentalidade como uma lâmina. E quanto mais você desenvolve essa lâmina, mais fácil fica cortar tudo que não serve. A opinião de quem nunca construiu nada, a crítica de quem só vive para apontar, a ansiedade que nasce da comparação, o medo que vem do passado. Você não luta mais com essas coisas. Você apenas deixa que passem, porque agora você está onde Napoleon Hill queria que todos estivessem, acima do barulho. Quer que eu continue até o final do vídeo? É ali que você começa a enxergar que não são as circunstâncias que te moldam, mas o significado que você escolhe dar a elas. Napoleon Hill repetia: toda adversidade, todo fracasso, todo sofrimento carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa frase não é poesia, é estratégia. É a fundação do autocontrole, o solo onde o verdadeiro poder floresce. Quando você para de se incomodar com as pequenas coisas, você começa a se preparar para as grandes. Porque o sucesso de verdade, não repousa sobre talentos extraordinários, nem sobre genialidade rara. Ele repousa sobre o controle, o domínio de si mesmo, a capacidade de agir com propósito mesmo quando tudo grita por uma reação emocional. Você não controla o mundo, mas você controla o que você faz com o mundo. E nesse ponto exato, nesse limite entre estímulo e resposta, se esconde o segredo da grandeza. Pense nos grandes líderes, nos visionários, nos realizadores. Eles não eram perfeitos. Eles erraram, caíram, foram traídos. Mas eles tinham algo em comum. Sabiam onde queriam chegar. E esse destino era mais importante do que qualquer barulho no caminho. Você quer liberdade? Então aprenda a agir como se nada te abala. Não porque você é insensível, mas porque você está comprometido com algo maior. A reação impulsiva é o veneno do propósito. É o fim da estratégia. É o que transforma um plano de vida em um incêndio emocional. Você não pode ser tudo o tempo todo. Precisa escolher. Ou você responde a tudo, ou você constrói algo eterno. E aqui vai a verdade dura. A maioria nunca vai entender essa escolha. A maioria quer ser ouvida, não realizada, quer estar certa, não vitoriosa. Quer provar um ponto, não construir um legado. Mas você foi chamado para mais. Você foi chamado para dominar seus impulsos, para conter suas respostas, para ser intocável onde todos são frágeis. E isso não é fraqueza, é força refinada, é poder interior. É o tipo de disciplina que transforma homens comuns em lendas. O mundo vai continuar tentando te puxar. Vai testar sua paciência, sua autoestima, sua clareza. Mas você já não é mais o mesmo. Porque agora, você entendeu que o controle emocional não é ausência de sentimento. É liderança de si. E quem lidera a si mesmo, lidera qualquer coisa. O destino favorece os centrados. O universo conspira pelos constantes. A história se curva aos inabaláveis. E se hoje você aprender, verdadeiramente, a agir como se nada te incomodasse, então amanhã, nada mais poderá te parar. Você está pronto para isso? Porque se estiver, o mundo ainda não viu nada. O mundo ainda não viu nada, porque o mundo ainda não viu você inteiro, sem distrações, sem vícios emocionais, sem as correntes invisíveis que mantêm milhões presos à opinião dos outros, à aprovação social, ao medo da crítica. O mundo ainda não viu você livre,
Porque quando você finalmente abandona a necessidade de reagir, você se torna imprevisível. E o imprevisível é poderoso. Ele não pode ser manipulado, não pode ser usado, não pode ser domado. Você começa a andar diferente, falar diferente, pensar diferente. As pessoas sentem isso. Vão tentar decifrar o que mudou, mas não vão conseguir. Porque não foi algo externo, foi interno. Você despertou. Você entendeu que não precisa vencer uma discussão para vencer na vida. Você entendeu que não precisa reagir para mostrar força. Você entendeu que o verdadeiro poder é silencioso, calmo, profundo e absolutamente inabalável. É isso que Napoleon Hill queria que você descobrisse. Não apenas como um leitor, não como um espectador, mas como um guerreiro da mente. Alguém que não apenas sobrevive ao caos, mas constrói dentro dele. Alguém que não espera a calmaria para começar, porque aprendeu a ser a calmaria. Você se torna referência. Você se torna rocha. Você se torna um ponto de gravidade tão firme que começa a influenciar, sem forçar, a impactar, sem precisar convencer. E é aqui que tudo muda. O dinheiro começa a vir, porque confiança atrai oportunidades. O respeito começa a surgir, porque quem não se vende impõe valor. A paz interna floresce, porque você não está mais lutando batalhas inúteis. Você está finalmente inteiro. E inteiro você pode construir. Inteiro você pode amar sem dependência. Inteiro você pode decidir sem pressa. Inteiro você pode conquistar o que quiser. Porque já não precisa de nada para se sentir completo. Este é o seu momento, o ponto de virada. Haja como se nada te incomodasse. Não porque você está fingindo, mas porque agora nada realmente incomoda. Você dominou a si mesmo, e quem domina a si mesmo já venceu.